Graça e paz, mais uma vez, aqui no Adjuncto EBD. Hoje nós vamos comentar um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 4, que narra o episódio em que João Batista confronta os doutores da lei, os fariseus, e aí ele fala daquele seu discurso clássico, onde ele diz que virá um depois dele, mais poderoso do que ele, que batizará com Espírito Santo e com fogo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, especialmente a ala pentecostal. Esse fogo nada tem a ver com o fogo do Espírito no que diz respeito à manifestação dos dons, como nós vimos, por exemplo, lá em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, mas é apenas uma menção de fogo se referindo a juízo, ok? Vamos fazer a análise do texto para, de fato, acabarmos com essa lenda, vamos dizer assim, porque a verdade precisa ser mostrada como ela realmente é. Vamos fazer então uma leitura do texto, ok? A palavra fogo, mencionada por João Batista, não tem a menor relação com manifestação ou revestimento dos dons do Espírito, mas se refere a juízo. Se não, vejamos. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 4, assim começa. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz fruto, bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Este é o discurso de João Batista. Então vamos fazer uma relação entre todos esses versículos para chegarmos à conclusão óbvia. É apenas uma questão de interpretação de texto. Eu quero já dizer de antemão que eu não sou suspeito de falar, uma vez que eu sou assembleano, sou pentecostal, tenho um pouco mais de 20 anos no Evangelho, porém nunca pertenci a nenhuma outra denominação senão a Assembleia de Deus. Creio na manifestação dos dons, ok? Mas este texto em particular não se refere à manifestação de dons do Espírito Santo. E para que nós simplesmente, de uma maneira bem rápida, possamos ensejar a análise do texto que nós acabamos de ler, nós precisamos levar em conta, no momento de interpretar um texto, se esse texto é um texto narrativo ou não. Não é um texto direto, por exemplo, como as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, onde ali existe um ensinamento e instrução direta a respeito da doutrina. O texto narrativo, ele narra um evento, e sempre que se narra um evento, nós precisamos saber e determinar quem é o emissor e quem é o receptor daquela mensagem, daquela fala. No caso aqui nós temos João Batista, que está dirigindo o seu discurso, um discurso duro. Às vezes fica difícil nós entendermos o calor do momento, porque o texto não dramatiza. Nós não conseguimos
muitas vezes, mergulhar no cenário, porque não há uma dramatização no texto, a menos que haja textos com palavras onomatopeias ou então exclamações, enfim. Mas é muito óbvio que João Batista não estava se dirigindo aos fariseus e aos saduceus com palavras doces, com um discurso leve. Não, ele provavelmente estava gritando com eles, acusando-os. Ele estava acusando-os de não se arrependerem de verdade, de não produzirem bons frutos que provassem o arrependimento. Então, a primeira coisa é se decidir na narrativa. Quem está falando e para quem se está falando. Nesse caso aqui são os doutores da lei, os fariseus e os saduceus. Muito bem. De posse dessa informação inicial, nós podemos supor daí que o teor do discurso de João Batista não é aliviar, não é falar de dons, porque o seu discurso está falando de condenação. Por 3 vezes, João Batista cita a palavra fogo. Ok? A primeira e a terceira referências deixam claramente óbvio que se trata de juízo, queimar a palha, queimar a árvore que será cortada e queimada. É juízo, porque justamente a segunda referência estaria falando de qualquer outra coisa que não juízo. Parafraseando João Batista estaria mais ou menos dizendo alguma coisa do tipo: olha só, eu estou batizando com água, vocês estão brincando, vocês não estão se arrependendo, eu estou batizando com água, vem um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo, mas vai batizar com fogo. Ele vem batizar para a condenação. É o que João Batista está querendo dizer. Analisando outras referências também, ou melhor, outros versículos que também tratam deste episódio, nós temos Lucas capítulo 3. Lucas, no capítulo 3, nós temos a narração do mesmo episódio, em que João Batista dirige essas duras palavras, aos doutores da lei. No versículo 15, ele vai dizer, Lucas 3, a partir do versículo 15, a esta altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João seria o Cristo. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desamarrar as suas correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e ajuntar o trigo em seu celeiro. Todavia, queimará a palha com fogo. As 2 vezes em que se faz menção da palavra fogo, João Batista, evidentemente, está tratando aqui de juízo. Marcos, diferentemente de Mateus e de Lucas, ele não menciona a palavra fogo. Logo no capítulo 1, versículo 4, e foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Em Marcos, não há menção da palavra fogo apenas uma única vez, porque Marcos não narra o episódio como sendo João Batista confrontando os fariseus e os saduceus, os quais ele estava nitidamente
conclamando a se arrepender, porque haveria juízo para eles. Não há um discurso revelando juízo, revelando que havia necessidade de arrependimento. Então não há necessidade de se falar em fogo. Não há menção em fogo aqui, porque não há menção a um discurso no qual João Batista estava conclamando alguém a se arrepender, alertando sobre um juízo que viria. Da mesma maneira, nós temos o Evangelho de João, João 1, a partir do versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Não há, então, menção da palavra fogo, mas seguindo. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele que, entretanto, me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é aquele que vem salvar. Não é uma narrativa de um discurso no qual João Batista, como nós vimos em Mateus e Lucas, está confrontando os doutores da lei, os fariseus e os saduceus. É apenas o relato da revelação do Filho de Deus que veio para salvar. Então não há necessidade de fazer menção da palavra fogo. Então Marcos e João não mencionam fogo em um discurso de João Batista, no qual ele não alerta sobre juízo. Logo podemos concluir que este texto, tradicionalmente conhecido de todos nós e usado muito pelos pentecostais, como eu, nada tem a ver com manifestação dos dons do Espírito, revestimento de poder para manifestação dos dons do Espírito. Trata-se apenas de juízo, repito, não sou suspeito de falar, uma vez que sou pentecostal e assembleano, mas a verdade da Escritura não pode ser maculada, seja por engano ou, muito menos, de propósito, ok? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, que periodicamente você receberá novos vídeos aqui que serão produzidos sobre comentários da Escritura. Nossa teologia é bíblica e apenas e tão somente bíblica, para você que é professor de escola bíblica ou não, para que nosso conteúdo sirva de suporte, de ajuda para o seu conhecimento, ok? Graça e paz seja com você que nos acompanhou e até uma próxima oportunidade.